Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos ler a Bíblia juntos? Hoje nós vamos ler 2 Coríntios 9 e 10. Vem comigo! Aqui no começo do capítulo, Paulo está falando acerca do testemunho deles, que ele falou aos macedônios e ao povo de Acaia sobre a oferta. Ainda está falando do assunto da oferta. Por quê? Porque eles se tornaram, o povo de Corinto se tornou ofertante, praticante. E o quê? A oferta de amor que nós estamos falando, né? E aí ele está falando aqui no começo do capítulo sobre ele ter contado para o povo das outras cidades o testemunho do povo de Corinto. E pelo fato do testemunho dele ser bom, o povo das outras cidades começaram a praticar também. Então, a importância, né? Aqui nesse trecho ele está falando sobre a importância do testemunho, de como isso na verdade eu que estou interpretando, né? E eu acredito que seja assim mesmo, né? Porque senão ele não teria escrito aqui: olha, eu estou falando de vocês para o povo de Macedônia e Acaia, e eles começaram a ofertar por causa do comportamento de vocês. Ele disse aqui, escuta assim, eu vou ler para vocês não acharem que eu estou falando abobrinha. Eu sei como vocês estão dispostos a fazê-lo, e eu mostrei o meu orgulho aos macedônios de que vocês de Acaia há um ano estavam prontos a enviar uma oferta. De fato, foi esse entusiasmo de vocês que impulsionou muito deles a começarem a ajudar. Então, assim, as pessoas observam os nossos comportamentos. E às vezes os nossos comportamentos influenciam o comportamento de outras pessoas. Então, como é importante, né, o nosso testemunho diante dos outros, não somente dentro da igreja, mas também na nossa vida. Às vezes nós estamos trabalhando e as pessoas estão observando como é o nosso trabalho, como é o nosso comportamento no nosso trabalho, justamente para se espelhar. Às vezes as pessoas querem se espelhar em alguém, buscam pessoas para se espelhar e um guia, né? Um guia de vida. Achei interessante isso. Nesse trecho, Paulo está explicando acerca da oferta para que eles não fiquem tímidos no ofertar. Portanto, pedi a esses outros irmãos que chegassem aí na minha frente a fim de cuidar que já esteja em mãos a nossa espera, a contribuição que vocês prometeram. Eu quero que ela seja verdadeiramente uma oferta generosa e não que pareça que foi dada por obrigação. Lembre-se, porém, disto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si só mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, porque não só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele permanecerão para sempre. Muito interessante, né, esse trecho, porque ele está incentivando as pessoas a não terem uma timidez ali, né? E também a não dar por obrigação. O Paulo falou, então eu vou dar e tal. Não é assim. Não é assim que funciona. Sempre tenha intimidade com Deus. Sempre busque em Deus para que tenha um coração contrito e quebrantado, porque é isso que agrada o coração de Deus. E aí sim você oferte ao Senhor na obra do Senhor. Aqui ele continua a analogia e é interessante a gente ler com calma. Porque Deus que dá a semente para o lavrador plantar e, mais tarde, boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisar. Ele
as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. Com o serviço que vocês estão prestando, mostram a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo. Eles ficarão satisfeitos e louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para os outros. E eles orarão por vocês com profundo fervor e amor, por causa da maravilhosa graça de Deus manifestada por meio de vocês. Graças a Deus pela sua dádiva maravilhosa, uma dádiva que não podemos descrever com palavras. Que lindo, né? É isso, gente. É exatamente isso. Porque a gente dá e recebe. Tudo no reino de Deus é assim. Tudo no reino de Deus é assim. É um ajudando o outro. E sempre recebendo algo. Sempre recebendo algo. Deus nunca deixa seus filhos desamparados em nada. Não há nenhum filho necessitado no reino de Deus. Gente, no começo do capítulo 10, gente, como eu me divirto com Paulo. A sinceridade do Senhor Paulo. Meu Deus. Vamos ler. Eu, Paulo, apelo para vocês com mansidão e bondade, em nome de Cristo. Alguns de vocês estão dizendo que sou corajoso quando estou longe, mas quando estou como vocês, sou humilde. Espero não precisar mostrar-lhes quando estiver com vocês quão audaz e severo posso ser. Não quero levar a efeito meus planos atuais contra alguns de vocês que, segundo parece, pensam que minhas ações e palavras são simplesmente as de um homem comum. Gente, vamos continuar. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo o ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Pausa para respirar. Senhor Paulo, a dificuldade de vocês é que olham para a aparência. Se alguém tem certeza que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Eu posso dar a ideia de que estou alardeando mais do que deveria a minha autoridade sobre vocês. Autoridade que o Senhor me deu para ajudá-los e não prejudicá-los. Porém, eu demonstrarei cada afirmação que fiz. Digo isto a fim de que vocês não pensem que eu estou querendo amedrontá-los quando os repreendo em minhas cartas. Não se incomodem com as cartas dele, dizem alguns. Ele parece importante, mas é só aparência. Quando ele vier aqui, vocês verão que ele é tímido e sua palavra é desprezível. Que estas pessoas saibam que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Olha, gente, as pessoas falavam mal dele pelas costas e ele ficava sabendo. Tá vendo só? Não se preocupem.
Eu não me atreveria a dizer que sou tão admirável como esses outros homens que vivem dizendo-lhes como eles são bons. A dificuldade deles é que só se comparam uns aos outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Mas nós não nos gloriaremos além do limite apropriado. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. E este plano inclui o nosso trabalho com vocês. Não estamos indo longe demais quando reivindicamos a autoridade sobre vocês, pois fomos os primeiros a chegar aí com o Evangelho de Cristo. Não é que estejamos procurando exigir para nós o mérito pela obra que outro tenha realizado entre vocês. Em vez disso, esperamos que cresça a fé que vocês têm e que, ainda dentro dos limites estabelecidos para nós, a nossa obra entre vocês seja grandemente aumentada. Então, poderemos pregar o Evangelho a outras cidades que estão muito além de vocês, onde nenhum outro está trabalhando. Então, não serei acusado de estar me gloriando em campo alheio. Como dizem as Escrituras, se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor, mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. Minha gente, vamos lavar roupa suja, né? Olha só, Paulo tem um monte de coisa para resolver e aí tem que parar o serviço para poder lidar com essas coisas pequenas, né? São coisas pequenas comparadas a tantas coisas que precisam ser realizadas, precisam ser tratadas, precisam ser consideradas, não é mesmo? E ele está aí com essa carta consideravelmente pequena, média, né? Uma carta média, de tamanho médio, mas que trata do mesmo assunto do começo ao fim, que é as más línguas. As más línguas que atrapalham tudo em tudo quanto é lugar que elas estiverem. E sim, é necessário resolver isso. E ele para tudo que está sendo tratado, tudo que está sendo falado, né, que ele estava doutrinando o pessoal a respeito das ofertas, né, tal, e para falar sobre isso, porque é muito importante. Temos que tirar as ervas daninhas dos nossos jardins, senão elas atrapalham as plantas, as flores de crescerem. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura de hoje. Espero que Deus tenha falado com você assim como falou comigo. Espero que você tenha crescido mais na fé, assim como eu cresci mais na fé. E espero ver você no próximo vídeo para nós lermos a Bíblia juntos. Uma boa noite para você, bom descanso, até mais. Tchau, tchau.